Bom dia, queridos irmãos. A paz do Senhor esteja com cada um de vocês. O tema dessa palavra hoje, que a Maísa vai colocar ali, o que tenho, isso te dou, baseado em Atos capítulo 3, versículos de 1 a 8, que nós vamos ler. Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona, às 3 horas da tarde. Era levado um homem, coxo de nascença, o qual punham diariamente à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Vendo ele a Pedro e João, que iam entrar no templo, implorava que lhe dessem uma esmola. Pedro, juntamente com João, fitando a este homem, disse: olha para nós. E ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata nem ouro, mais do que eu tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. E tomando pela mão direita, o levantou. Imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram. De um salto se pôs em pé, passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando ao Senhor. É uma bela maneira de entrar no culto, saltando e louvando ao Senhor, de alegria por aquilo que Deus faz. Antes de nós pensarmos um pouco nessa passagem, eu queria voltar um pouquinho no tempo atrás dessa história. Jesus, quando começou o seu ministério, ele o fez principalmente de duas maneiras. Pregou o evangelho do reino, trazendo as boas novas, as boas notícias, dizendo que Deus estava trazendo restauração àquele povo, que Deus amava o mundo e que enviou agora o Messias tão esperado. E ele trouxe a palavra da verdade, a palavra que transformava, ao ponto de cada pessoa que o ouvia ficava espantado e tocado, porque ele falava com uma autoridade que vinha dos céus. E ao mesmo tempo, Jesus, ele se colocava ao lado dos necessitados. Ele se compadecia daquele povo, que era um povo sem pastor, um povo perdido, um povo angustiado, um povo doente. E assim ele começa o seu ministério, dando vista aos cegos, pondo em liberdade os cativos, perdoando os pecadores, levantou os paralíticos, mudou a vida daqueles que creram e daqueles que o seguiam. Os seus discípulos, que começaram a acompanhá-lo, principalmente os 12, começaram a ser transformados dia após dia, pela vida de Cristo, pelo testemunho dele, pela forma como ele agia, primeiro pelo que eles viam e depois aqueles discípulos por aquilo que eles passaram a experimentar. Mas esses mesmos discípulos tiveram que mudar muito o seu jeito de ser, o seu jeito de pensar, assim como nós. Como é que você era antes de conhecer Jesus? Como é que você está hoje? Quanta coisa Deus está fazendo nas nossas vidas dia após dia. E não foi diferente com aqueles discípulos. Eles começaram a ver Deus em carne. Começaram a ver o Deus invisível agora palpável diante deles. E passaram a ser transformados, a parar de pensar tanto em si mesmos e começar a pensar um pouco no outro. Muitas vezes, a situação não muda na nossa vida, nosso dia a dia, onde nós estamos, porque nós cobramos do outro uma solução, e nós não fazemos parte dessa solução, fazendo a nossa parte. Os discípulos tiveram que aprender
a não rejeitar os gritos de socorro, que nem daquele cego que dizia: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E o que fizeram com ele? Os discípulos, a multidão: cala a boca! Eles tiveram que entender que Jesus ouve o grito daqueles que gritam por socorro. E que ele estava ali naquele lugar, exatamente por causa dessas pessoas. Eles tiveram que aprender a não deixar as crianças fora. Porque Jesus disse: deixa vir a mim os pequeninos, porque deles é o reino dos céus. E se vocês não se fizerem como uma criança dessas, vocês não chegam lá. Eles tiveram que aprender a não desprezar os leprosos, repugnantes e impuros, como se nós fôssemos muito puros. Eles tiveram que aprender a engolir a seco o preconceito contra os samaritanos e pessoas de um outro nível social ou pensamentos diferentes. Eles tiveram que aprender a viver juntos, trabalhando 2 a 2, sendo enviados para cidades, suportando os efeitos um do outro, aprendendo a ter acordo um com o outro, valorizando o temperamento do outro. Dá uma olhada para o lado aí. Olha quanta gente bonita tem aqui. Não é só a Raquel, tem bastante gente bonita. Que valor tem esse irmão que está ao teu lado? Jesus, nesse ensino, ele estava querendo formar o caráter e a vida daqueles discípulos, como está fazendo a mesma coisa com cada um de nós. E no Sermão do Monte, que a Maísa vai colocar ali, ele disse, certa vez: não julgueis, e não sereis julgados. Não condeneis, e não sereis condenados. Perdoai, e sereis perdoados. Dai, e dar-se-vos-á. Boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão, porque com a medida que tiverdes medido, vos medirão também. Você quer receber alguma coisa? Dá em primeiro lugar, porque da mesma forma com que você tratar o teu semelhante, assim eles vão te tratar. Como quereis que os homens vos façam? Lucas 6,31. Assim fazei também a eles. Deus amou o mundo de tal maneira que deu, Ele amou e deu o seu Filho unigênito. Deus prova o seu amor para conosco, pelo fato de Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda... Quer dizer, quem merecia alguma coisa aqui? Ninguém. Mas quem é que foi e nos tirou do buraco? Quem é que estendeu a mão? Deus é um Deus que antes de falar, Ele faz. E Ele quer nos ensinar isso, para mim e para você. E nós estamos num momento, que nem o Ed disse, especial dessa igreja. Realmente o avivamento está batendo na porta. Dá para sentir as asas dos anjos batendo aqui do lado. Porque Deus está fazendo uma transformação da igreja, que é a igreja do final dos tempos. Com essa geração e com a geração que está vindo aí. Graças a Deus por esses jovens que a gente viu servindo ontem aqui na pizzaria outro dia. Como é maravilhoso tratar e trabalhar com jovens. Eu fiquei até falando para o Vilela que eu acho que ia abrir uma pizzaria com os filhos dele. Porque foi tão bom ficar junto, conversar e trabalhar, servindo ao Senhor. Meus irmãos, eu gostaria que você repetisse a frase que vai aparecer aí. A maior bênção que podemos receber é aprender a dar. A compartilhar o que temos. Quer repetir isso comigo? A maior bênção que podemos receber é aprender a dar, a compartilhar o que temos.
Quem quiser salvar a sua vida, perdê-la. Mas quem perder, quem der a sua vida, ofertar, como nós cantamos, por causa de Cristo, achará. Quantas vezes, às vezes você está em casa, amuado, uma vida meio sem graça, não sabe mais que série vai assistir, e alguém liga pedindo socorro, ou você fica sabendo de alguém que precisa algo, e você sai, mais porque tem que sair, porque fica mal se eu não for, mas quando você volta, você abriu mão da tua vida para servir. E aí você vai perceber quanta coisa Deus te ensinou e te usou naquele dia para abençoar alguém. Raquel, Deus tem um propósito para a tua vida lá. Se prepara que Deus vai fazer algo que vai marcar a tua vida para sempre nessa viagem. Mais bem-aventurado é dar. Fala para o irmão para ver se ele acredita. Mais bem-aventurado é dar. Você vai ficar mais feliz dando do que recebendo. Precisamos, entretanto, entender que esse dar precisa ter duas características. Primeira, só posso dar o que tenho. Parece óbvio, né? Mas na vida cristã, e até na vida aí fora, a gente vê muita gente querendo tomar o lugar do outro, sem ter capacidade para isso. Pessoas que não receberam determinados dons, mas querem fazer igual o outro. E Deus não está falando isso, Ele está dizendo que nós temos que dar o que nós temos. O que você tem? Tem muita coisa. Muita coisa. Não há árvore boa que dê mau fruto, nem tampouco árvore má que dê bom fruto. Cada árvore é conhecida pelo seu fruto, a boca fala do que está cheio o coração. Na hora que eu estou lá com Josa, sai um fruto delicioso. Já na hora que eu estou com o pastor Abílio, sai um outro fruto, porque cada um é cada um. E Deus te fez, te formou, te projetou e te colocou no mundo para fazer a beleza dele aparecer. Existe uma riqueza enorme na vida de cada um de nós, mas nós somos diferentes. Mas aquilo que você tem, Deus não deu só para você. Ele deu para que você pudesse compartilhar, distribuir. Servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, diz Pedro. Deus não está dizendo para você fazer o que você não tem capacidade para fazer. Deus está pedindo para você fazer aquilo que Ele te deu e te deu capacidade para fazer. Você tem algo que alguém precisa, e se você compartilhar, você vai poder abençoar. Todos nós, apesar de pecadores, temos qualidades, virtudes, talentos, dons, todos nós. Deus te deu isso para você compartilhar. Quando um simples passarinho começa o dia a cantar na minha janela, e no lugar onde eu moro tem muitos passarinhos, e você fica ali ouvindo aquele som, mesmo da maritaca meio chata que está ali, que também está lá, mas cada passarinho daqueles, quando canta, Deus está sendo glorificado. Eu acho que até Deus olha lá de cima e fala assim, foi eu que fiz. Gostou desse? E da pluma daquele. Quando uma rosa, uma flor, cresce e desabrocha, e você sente aquele perfume irresistível, aquele cheiro agradável, Deus está sendo glorificado. Imagine se nós, que fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, a obra-prima de Deus, estivermos também dispostos a cada dia a compartilhar
a riqueza que nós recebemos. Certa vez, lá no Gasparini, chegou na igreja uma senhora chamada Fátima. Ela era uma mestiça japonesa, e ela tinha tido um AVC, e estava com parte do corpo paralisada. Foi visitada pelos nossos diáconos, seu Oswaldo, dona Marilene, e eles trouxeram a igreja no culto, e ela entrou naquele culto, e apesar da aparência que não era mais tão bonita, ela era uma mulher muito linda, ela estava com um problema maior do que a própria situação física do AVC. Ela tinha entrado em depressão. E ela estava lá, mal, e aquilo me incomodava olhar para ela, vendo que havia uma tristeza, havia alguma coisa que precisava ser restaurada. Ela participava das orações, ela vinha à frente, mas do jeito que ela vinha, ela voltava. Até que um dia, Deus me deu a lembrança do Zaqueu e disse para mim, vai na casa dela. E eu falei para ela no culto, dona Fátima, essa semana, marcou o dia, eu vou na tua casa, faz um bolo gostoso para mim com café, que eu vou visitar a senhora. O espírito do Zaqueu apareceu ali, Deus pôs lá. E aquela mulher nos recebeu, ficou super feliz, fez o bolo, ela tinha parado de cozinhar. E sabe o que aconteceu? Nunca mais teve depressão. Porque eu a pus para servir. Na hora que ela falou assim, o pastor vai em casa, e ela se virou lá, fez de tudo do melhor que ela conseguiu. E eu, claro, comi bastante bolo. Mas quem foi abençoado foi ela. Porque ela saiu daquela estagnação que ela estava para poder servir a visita que vinha chegando. Passados alguns meses para frente, essa mulher se entregou a Jesus, foi batizada, passou a ser membro da igreja, super feliz, ainda um pouco deformada ainda pelo AVC, mas já não tinha mais depressão. Era uma mulher alegre, uma mulher feliz. E depois de toda essa obra, Deus concluiu na vida dela, permitindo um segundo AVC, e ela faleceu. Mas faleceu com Cristo. Faleceu aprendendo na vida dela que toda a beleza que ela tinha, exterior, não se compara à beleza interior que nós temos dentro de nós, quando ela é compartilhada e é dada para quem passa perto de nós. Segundo ponto, só posso dar corretamente se for feito com amor. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa ou como símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé, ao ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu distribua, que eu dê todos os meus bens aos pobres, e ainda entregue meu próprio corpo para ser sacrificado, queimado, se não tiver amor, nada disso se aproveitará. Não faça porque o pastor falou. Não faça porque o teu chefe mandou. Não faça porque é uma obrigação. Mas tudo que você puder fazer, faça como para o Senhor, que te deu vida, que te restaurou e que te deu um novo coração transformado, regenerado, que bate aí dentro. E Ele nos chama para servir. O próprio Jesus não veio para ser servido, mas para servir. Queridos irmãos, faça o que você pode, com o que você tem e da melhor forma. Faça o que você pode, com o que você tem e da melhor forma, com amor. Em verdade eu afirmo, Jesus disse certa vez, sempre que fizeste a um desses pequeninos irmãos,
a mim me fizestes. Queridos, um simples copo d'água, dado com amor, será motivo de galardão e salvação. Eu não coloquei aí no texto, mas eu queria ler aqui rapidamente. Vinde benditos do meu Pai, Mateus 25, 34. Entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, era forasteiro e me hospedastes, estava nu e me vestistes, enfermo e me visitastes, preso e foste ver-me. E eles perguntaram: quando, Senhor? Toda vez que vocês fizerem qualquer coisa para um desses pequeninos, aqueles que precisam, a mim vocês estão fazendo. Por um outro lado, eu não gostaria de falar isso, mas tenho que falar. Quando eu não faço o que devo fazer, ou faço com uma motivação errada, eu terei que, no dia do juízo, também prestar contas. Muitos naquele dia, hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura, o senhor viu, né? O senhor estava lá. Eu não profetizei em teu nome, eu não expeli demônio em teu nome eu não fiz muitos milagres. Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci, nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Pode passar, Maria. Repete comigo o que está escrito ali. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Tudo que fizer, faça com amor. Tudo que Deus te deu, reparta, mas reparta com prazer de fazer isso para aquele que precisa. Indo para o fim da nossa meditação dessa manhã, voltando à passagem inicial que nós lemos. Aí, pode deixar aí. Quantas vezes vocês acham que Pedro e João foram àquele templo e viram aquele coxo de nascença sentado à porta pedindo esmolas? Nos 3 anos de ministério de Jesus, ele era sempre colocado ali. Mas naquele dia, havia uma atmosfera diferente naquele lugar. E qual que era? Olha para o irmão aqui, ó. Nós somos fruto disso. A igreja do Senhor Jesus havia sido inaugurada, o Espírito Santo havia descido sobre aquele povo, e todos estavam cheios do Espírito Santo. Pedro, cheio do Espírito Santo, se levantou e pregou. 3.000 pessoas se converteram, e aquela igreja, cheia do Espírito Santo, andava junto, perseveravam na comunhão, no partir do pão, nas orações. Aquela igreja estava junta, todos estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, porque viam a necessidade do outro. E eu tenho que dar graças a Deus mais uma vez, pelos irmãos que nos ajudaram a voltar de Portugal, que ajudaram com a passagem, com o nosso sustento, com os móveis que nós temos em casa. Esse espírito está nessa igreja. Naquela tarde, 3 horas da tarde, diante daquele templo, estavam 2 homens completamente transformados. Pedro e João. Não eram mais o pescador lá de trás, os pescadores. Eram 2 homens cheios
do Espírito Santo. Pescador de homens. Amém. E aí eles dizem exatamente isso. Pedro, fitando juntamente com João, olhou para aquele coxo e disse para ele: olha para nós. Eu acho que Deus, naquele momento, estava ali junto, sentadinho do lado. Pedro olhou para João, João olhou para Pedro, os dois olharam para cima, lembrando de quando Jesus ascendeu aos céus, e dentro do coração de cada um deles batia um negócio que dizia: vai, é o teu dia, é o momento, é agora, porque alguém está pedindo uma esmola, alguém tem necessidade. Esse homem não podia trabalhar, esse homem não tinha como conseguir serviço, esse homem dependia dos outros. E eu até creio que João e Pedro, lá para trás, numa das vezes que foram ao templo, deram uma moeda. Mas naquele dia, o Espírito Santo pega essa passagem que nós lemos e diz: eu não possuo nem ouro nem prata. Está que nem eu, não sei se é o caso de mais alguém aqui. Eu não possuo nem ouro nem prata nem ouro, mas o que eu tenho, o que eu faço? Eu dou. E sabe o que você tem de mais valioso na sua vida? Se chama Jesus. É o que mais as pessoas lá fora precisam. Às vezes precisa de roupa, precisa de alimento, precisa de muitas coisas, mas os que mais precisam de paz, de salvação, de vida restaurada, e você e eu temos dentro de nós. Meu irmão, não fique esperando um elogio. Não fique esperando ser cumprimentado por alguém, ser valorizado pelo seu talento, por aquilo que você é bom. Venha ao culto, vá ao teu trabalho a cada dia com esse espírito de dar, de contribuir, de abençoar. Compartilhe o que você tem. E presta atenção, você pode presenciar um milagre diante dos seus olhos. Em vez de só agradecermos a cada dia pela nossa vida, pela nossa família, pelas misericórdias de Deus que se renovaram, pelo dia que Deus está me dando, agradável, ensolarado, pelos suprimentos que Ele me dá todo dia, e nada eu tenho falta, o Senhor é meu pastor e nada me falta. Em vez de fazermos só isso, diga também, põe lá, Maísa: Senhor, de tudo que o Senhor me deu, me ajude a compartilhar. Senhor, me mostre quem precisa daquilo que eu tenho. Quer fazer essa oração comigo? Lê aí, repete comigo. Senhor, de tudo que o Senhor me deu, me ajude a compartilhar. Senhor, me mostre quem precisa daquilo que eu tenho. Hoje em Cristo Jesus, já fomos abençoados com toda sorte de bênçãos. Fomos abençoados, como diz o pastor Abílio outro dia, para abençoar. Seja uma bênção. Quando compartilhamos, a bênção multiplica. Quando compartilhamos, recebemos a bênção de volta em maior dimensão. Dai e dar-se-vos-á, boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, vos darão também. Você quer ser abençoado? Não levanta a sua mão, abre a mão para dar. Compartilhe aquilo que você tem e você vai ver que a bênção multiplica. Permita que o Espírito Santo, nessa manhã, ainda nessa manhã, te use fazendo isso quando nós terminarmos essa reunião. Saia daqui abençoado. Compartilhe o que você tem. Deus os abençoe. tvcmc.com.br.
é o nosso canal para compartilhar o Evangelho do Reino de Deus e o senhorio de Jesus Cristo.